Fala galera, tudo bem com vocês? Esses dias estava eu a passear pelo aplicativo acompanhando as aulas de vocês também, porque eu também assisto às aulas, tá? E vim trazer para vocês algumas orientações sobre os exercícios da situação de aprendizagem 1, que foi a que abordou as raízes e os expoentes inteiros e fracionários. Então a habilidade que essa situação de aprendizagem visa desenvolver é resolver e elaborar situações problema usando a relação entre potenciação e radiciação para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. Então, a gente vai retomar algumas coisas sobre potenciação para começar, né? Potenciação com expoentes inteiros. Aqui, ele dá aqui alguns exemplos, né? Então, como fazer isso? O que a gente deve fazer aqui, na verdade? A gente tem dois exemplos aqui, ó. Aqui tem um quadrado. Vendo, ele tem um lado 3, então, consequentemente, quantos quadradinhos ele ocupa? São 9 quadradinhos no total. A mesma coisa aqui, ó, tem um quadrado de lado 2, que ocupa 4 quadradinhos no total. Por que é importante a gente fazer essa observação? Porque o que o exercício está dizendo aqui, ó, escreva a quantidade de quadradinhos pintados. Então, aqui, ó, lado 3, ó, o lado deste quadrado mede 3. Quantos são pintados? 9. Observa que neste aqui são 2, o lado é 2 e os quadrados pintados são 9. No caderno de vocês vai sair tudo retinho, eu sei disso. Por que é importante a gente fazer essa observação? Tem alguma relação entre o número de quadradinhos que formam o lado deste quadrado e a quantidade de quadrados que foram pintados? Vamos descobrir já já. Observe aqui neste exemplo que nós temos ali, ó, são 9 quadradinhos coloridos, que representam o quê? Por que 3 vezes 3? 3 quadradinhos presentes nesse lado, vezes 3 quadradinhos presentes aqui. Por isso que 3 vezes 3 é 3 elevado ao quadrado, tá vendo? Para quem não se lembra, ó, a base é 3, porque ó, o número de fatores que aparece repetidamente é o 3. Quantas vezes o 3 apareceu aqui? Então, 3 ao quadrado significa que o 3 foi multiplicado por ele 2 vezes. Da mesma forma que nesse quadrado azul, são 2 quadradinhos de lado, ó, o total de quadradinhos pintados, ó, 4, porque 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Que 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2. Tá vendo? E assim por diante. Então, observem neste quadrinho aqui, ó. Quando escrevemos 3 elevado ao quadrado igual a 9, ou 2 elevado ao quadrado igual a 4, temos uma operação de potenciação. Lemos 3 elevado ao quadrado e 2 elevado ao quadrado. Então aqui, ó, escreva os 10 primeiros números naturais quadrados perfeitos. Você pode sim considerar o zero? Pode, não vai adiantar alguma coisa? Não, porque vai continuar sendo zero. Então aqui a gente vai, ó, 1 elevado ao quadrado, 1. 2 elevado ao quadrado, 4. Ou se você quiser escrever de outra forma, representa assim, ó. 3 é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. Aí o 4, faz de uma vez, né, gente? 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16. Mesma coisa, ó, 5 elevado ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25. E assim vocês vão até o 10. Ok? Lembrando que eu espero que vocês continuem resolvendo esse exercício aí no caderno de vocês. Eu vou procurar aqui deixar para vocês o máximo de detalhes possíveis. Observe os cubos a seguir, complete com os 2 próximos cubos. Então, o que significa fazer a contagem dos cubos utilizando o cubinho como unidade de medida? A figura 1 tem um cubo, isso está fácil, né? A figura 2 tem quantos cubos? Presta atenção aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Lá do outro lado tem mais aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e tem mais um que não dá para ver ali, ó. Entendeu? Então, quantos cubinhos tem aqui na figura 2? 8. Tá vendo? E aqui na figura 3, pensa no seguinte, a gente já sabe que é um cubo. Quem não sabe o que é o cubo, é uma figura parecida com isso que eu vou tentar fazer aqui, ó. É algo parecido com isso aí que eu fiz aí em cima. E a gente tem aqui, como a gente vai descobrir quantos cubos tem aqui no 3? Observe aqui. Aqui na frente nós temos o cubo, a figura 3 tem lado 3 aqui e lado 3 aqui, certo?
Quantos tem aqui na frente, ó? Pelo amor de Deus, né, gente? Aqui na frente nós temos quanto? 9 cubos, certo? Observa aqui pela lateral quantas camadas tem, ó. 3 camadas, todas elas com 9 cubos, ou seja, 9 vezes 3, 27. E assim por diante. Complete com os 2 próximos cubos. Como assim? Vocês vão se virar para desenhar aí na frente, ó. Um cubo que tem aqui na frente, tá? Que contempla essa carinha aqui. Aí é com vocês. A criatividade para fazer isso é com vocês, tá bom? Lembrando que o próximo aqui é 4 ao cubo, tá? Sigamos, olha aqui, ó. Escreva os 10 primeiros números naturais elevados ao cubo. Então, vocês vão começar por onde? Pode começar do zero? Pode, não vai adiantar nada, mas pode. Ah, falando em adiantar alguma coisa, vocês não estão vendo a minha carinha aí no vídeo, que estava dando problema. Desde que quando eu comecei a colocar minha carinha no vídeo, deu problema, então eu tirei o rosto, assim a gente não tem problema nenhum, né? Então, 0 ao cubo seria 0 vezes 0 vezes 0, que é, ó, 0. A mesma coisa vamos fazer com 1. 1 ao cubo vai dar 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. 2 ao cubo já começa a ficar mais interessante, que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E assim por diante, ó. 3 elevado ao cubo é igual a quanto? 3 vezes 3 vezes 3, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. O restante deste caminho até o 10 é com vocês aí no vosso caderno. Tá ok? Lembrando que eu vou fazer um documento nos próximos dias para dar uma avaliada em vocês, ver como é que tá isso aqui. É claro que vai valer nota, tá? Já aviso de agora que a hora que aparecer uma atividade aí vai estar escrito atividade avaliativa e o número do módulo. Tá? Aí vocês fiquem espertos que isso vai valer nota. E eu vou fazer na forma de um formulário que assim vocês respondem e eu já pego as respostas depois, tá ok? Então vamos lá. Escreva as potências abaixo na forma de produto e escreva por extenso cada uma. O que significa escrever isso como produto? 7 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 7 vezes 7. Então, o que seria se escreva por extenso? Seria 7 elevado ao quadrado. É literalmente escrever isso. É o que ele está pedindo aí. Pessoal, isso não é para que vocês fiquem treinando a escrita, não. É para que vocês saibam o que significa, tá? E caprichem na letra que é para vocês mesmo, tá? Seguindo. Exercício 1.7. Agora resolva as potências a seguir. Então vamos lá que aqui vai começar a ficar interessante essa lição que a gente está desenvolvendo. 3 elevado à quarta. O que significa isso? Que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Quanto que vai dar isso, gente? Bora fazer a conta um pouquinho aí, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81, certo? Muito bom, vamos lá, vamos para o outro agora. Ó. 3 elevado à quinta. 3 vezes 3 vezes 3. Aqui vai ficar feio, mas no caderno de vocês vai ficar bonitinho, tá? Que eu sei, confio em vocês. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Vezes 3, 243. Tá vendo? Daqui já começa a apertar um pouquinho, a gente começa a fazer o quê? Setinhas para representar essas contas que estamos fazendo. Então aqui, ó, 3 elevado à sexta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Eu já perdi a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso vai dar 729. E por último, e não menos importante, 3 elevado a 7. Leandro, por que você está fazendo tudo? Porque tem muito detalhe aqui que eu quero que vocês percebam e tem bastante exercício para vocês fazerem já já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que vai dar 729 vezes 3, vai dar 2.187. O que você pode observar com relação a isso? Tempo para vocês pensarem um pouco. Vou colocar aquela musiquinha do centro de mídias. Pensa nela agora, tá bom? Parei para você fazer sua conta. Já? Se não deu, só presta atenção aqui um pouquinho. Observa quantos fatores a gente tinha aqui. 1, 2, 3, 4.
Quantos fatores a gente tinha na letra B? São 5 fatores. E na letra C? 6 fatores e assim por diante. Vocês perceberam que conforme aumenta o valor do expoente, acaba sendo que, ó, do 3 elevado à quarta para o 3 elevado à quinta, multiplicou por 3, 3 elevado a 6 multiplicou por 3, e multiplicou por 3 de novo, e assim por diante. Ótimo, guarda essa informação aí que a gente vai precisar já já. Observa comigo aqui este exercício, ó. Subtraia 1 do expoente a partir do 3 elevado à terceira. Repita esse procedimento sucessivamente para os próximos números. Então, observe, 3 elevado ao cubo, a gente sabe que é 3 vezes 3 vezes 3, a gente sabe que é 27. Subtrai 1, nós temos 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, que é igual a 9. 3 elevado à primeira é só o 3. E 3 elevado a zero, vamos parar um pouco aqui. O que aconteceu aqui de um para o outro? Ó, do 27 para o 9, o que aconteceu? Dividiu por 3, certo? Do 9 para o 3, o que aconteceu? Dividiu por 3, certo? E do 3 para o 3 elevado a zero vai acontecer o quê? Vai dividir por 3 de novo. E o que vai acontecer? Vai ser igual a 1, não vai? Então a gente tem que 3 elevado a zero é igual a 1. Tá, então sigamos. Se de um para o outro dividiu por 3, o que vai acontecer daqui? Do 1 para o 3 elevado a menos 1. Vai dividir por 3 de novo. Então 3 elevado a menos 1 vai ser igual a quanto? A 1, que foi o que deu no elevado a dividido por 3. Sigamos. Isso aqui a gente vai dividir por 3 de novo, não vai? Então, 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que a gente pegar este 1/3 que deu aqui e dividir por 3 de novo. Ou seja, nós teremos 1/9. Agora, para um pouco, Leandro, que raio é isso que você está fazendo aí? Calma e raciocina comigo. Vou falar de uma forma prática. Quando a gente aprendeu potenciação, isso foi dias antes de começar essa pandemia, do nosso afastamento, que a gente estava discutindo em sala, questão da multiplicação e divisão entre potências de mesma base. Quando você tinha lá no exercício anterior 3 elevado à quinta vezes 3 elevado ao quadrado, por exemplo, o que acontecia com as bases? Somava, mantinha a base e somava os expoentes. Por que somava os expoentes? Se a gente fosse escrever esse produto como essas potências como produto, seria o quê? 3 elevado à quinta seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, certo? E 3 elevado ao quadrado vezes 3 vezes 3. Quantos fatores seriam aqui? Ó, seriam 7 fatores, certo? Portanto, aqui, 3 elevado à quinta vezes 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 elevado à sétima. Ou seja, conserva a base que é 3, ó, e soma os expoentes. 5 mais 2, 7. Tá bom? Tá, por que raio que você está mostrando isso ainda? Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui também, vou até usar este exemplo que está aí, neste enunciado. Eu vou apagar devagar, não é para rasgar a folha não, tá? É só para não ferrar com o resto do exercício, que eu vou precisar dele na explicação para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Quem por um acaso não conseguiu copiar, tem um artifício mágico no YouTube que chama voltar 10 segundos. Vocês voltem aí até 30 segundos mais ou menos, dá um pause para vocês poderem copiar. Quando a gente fala nesse aqui, ó, do 27 para o 9, vocês falaram que dividiu por 3, né? Agora vamos fazer isso nas potências. A gente pode escrever a divisão como uma fração, não pode? 3 elevado ao cubo dividido por 3 elevado ao quadrado, certo? O que a gente vai fazer aqui? Vamos escrever essas potências como produto. Então nós temos 3 vezes 3 vezes 3 dividido por 3 vezes 3, certo? O que a gente pode fazer aqui? Não são duas frações, a gente pode, ó, simplificar. Qual o resultado daqui? 3. Olha se não é o mesmo resultado lá do 3 elevado à primeira. Por quê? Se a gente pegar os expoentes aqui, quais são? Ó, a gente tem 3 elevado ao cubo dividido por 3 elevado ao quadrado.
Então aqui, ó, 3 elevado ao cubo, a gente faz o quê? Na divisão a gente não somou os expoentes? A gente somou os expoentes na divisão, não foi? Então aqui o que a gente vai fazer? Ó, multiplicação, a gente somou os expoentes. Na divisão a gente faz o contrário, então dá 3 elevado a 1 aqui. Por isso, 3 elevado à primeira é igual a 3. Tudo bem? Por que eu estou sendo tão detalhista com vocês nessa propriedade? Presta atenção no que vai acontecer aqui com o 3 elevado ao quadrado. Isso se chama, o computador está cansado, ele já não quer apagar as coisas mais. Nós vamos aqui, ó. Pega aquela letra D e vamos pegar D e a E juntos aqui, ó, como um exemplo do que a gente está explicando. Do 3 elevado a 0 para o 3 elevado a menos 1, vai dividir por 3 também, não é? Então aqui, ó, 3 elevado a 0 dividido por 3 elevado a 1. O que acontece nesse caso? A base a gente conserva, que é 3, certo? E o que a gente vai fazer com o expoente agora? Subtrai, ó, 0 menos 1, que dá 0 menos 1, que vai dar menos 1. Então aqui, ó, vai ser 3 elevado a menos 1, que a gente viu ali na nossa continha, que é 1/3. Certo? Por que eu estou sendo tão detalhista com essa parte? Porque eu quero te mostrar uma coisa antes da gente ir para o 3 a menos 2. Aqui, o que a gente tem? Presta atenção aqui comigo, ó. 3 elevado a menos 1 é igual a 1/3. Então, fica uma dica, que agora que vocês já sabem por quê, o que significa esse expoente negativo, na verdade significa que o número está na base, ou seja, o expoente está no denominador de uma fração. Por que menos 1? Qual é esse número aqui? Ó? Vou até arrumar aqui para facilitar a visualização de vocês. 1 sobre 3, certo? Lembra o que eu falei um pouquinho antes sobre o número sozinho, que o expoente dele é 1? Então observem aqui, ó. Olha esse expoente, olhem esse expoente. Percebeu? Agora, olha aqui para este exemplo aqui, ó. Por que eu não queria mexer nesta parte? Olha isso aqui. 3 elevado a menos 2 é igual a 9. O que significa este 9? De onde ele surgiu? Tá vendo o que eu mostrei aqui para vocês sobre essa parte? Do 3 elevado a menos 1 ser igual a 1 sobre 3 a primeira. Olha o que acontece aqui. 3 elevado a menos 2 é igual. Se a gente aplicar este mesmo raciocínio aqui, 3 elevado a menos 2 vai ser igual a 1 sobre 3 ao quadrado, certo? 3 ao quadrado é quanto mesmo? 1 sobre 9. Tudo bem? Deu para enxergar agora? Uma dica para vocês, se eu vou falar apenas, vocês anotem aí no caderno de vocês. Por que eu dei todos esses passos com tantos detalhes? Toda vez que a gente tiver um expoente negativo, isso significa que a base se inverte. Ou então, que esse expoente ele é um denominador de uma fração. Então aqui a gente tem que 3 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 3 ao quadrado. Tudo bem? 3 ao quadrado a gente sabe que é 9. Tá ok aí? Espero que sim. Agora, gente, presta atenção numa coisa. Aí alguém me faz a pergunta, e se a base for uma fração? Muito obrigado por essa pergunta que você fez. Então, vamos mostrar se a base for uma fração. Como a gente vai fazer? Se a base for uma fração, não significa somente que este valor está no expoente. Vamos fazer de conta que a gente tem aqui 1/3, já que a gente está falando de bases 3, elevado a menos 3. Puxa vida, e agora? Lembra o que a gente fez no exercício anterior? Expoente negativo, a base se inverte. O que significa inverter a base? No caso da fração, inverter a base, se ela é uma fração, é isso aqui, ó. O que era numerador vai passar a ser denominador e vice-versa. Então, nós temos aqui, ó, 3 sobre 1. E o expoente
positivo. O que sobra? 3 elevado ao cubo, 27. 1 elevado ao cubo é 1. Então, nós temos aqui 27. Tudo bem, pessoal? Deu para entender o ponto que eu quis abordar aí com vocês? Espero que sim. Então, vamos para o próximo exercício, que esse negócio está ficando cada vez mais interessante. E resolva as potências e expresse o resultado encontrado na forma fracionária. Como fazer isso? Primeira coisa, vamos dar uma organizada nisso aqui, porque nós não temos a mesma base. Então, 3 elevado a menos 2, vocês acabaram de aprender que 3 elevado a menos 2, na verdade, é... 3 elevado a menos 2, na verdade, é 1 sobre 3 ao quadrado, que é igual a 1 sobre, já que 3 ao quadrado é 9. Então, aqui vai ficar 1 sobre 9 vezes 25, porque 5 ao quadrado é 25. Então, o que nós temos aqui? 25 sobre 9. O resultado está na forma fracionária. Tudo bem? Ótimo. Vamos para o segundo exercício. Nós temos aqui um exemplo clássico de multiplicação e divisão. O que a gente faz primeiro? Lembra, a gente sempre pega da esquerda para a direita. Então, nós fazemos primeiro esta multiplicação. Isto vai ficar como? Multiplicação entre potências de mesma base que a gente faz. Conserva a base. O que fazemos com os expoentes? 10 mais 8? 2 elevado a 18. Dividido por 2 elevado a sexta. Olha, uma divisão entre potências de mesma base, ou seja, 2 elevado a 18 dividido por 2 elevado a sexta. A base a gente já sabe que é 2, 18 menos 6, 12. Tá vendo? Dúvidas, angústias, desesperos? Espero que não. Então vamos lá, pessoal. Avançando. Se tiver dúvida, gente, me lembra, contactem-me no e-mail abaixo listado. E estes e mais exercícios aqui para deleite de vocês, porque vocês vão fazer isso no caderno de vocês. Tá bom? Como? Vocês vão saber. Lembrando que o que vocês não conseguirem fazer, me avisa. Eu vou conversar com a coordenação, eu vou montar uma atividade para vocês que seja um plantão de dúvidas individualizado. O que seria isso? Eu monto no documento suas dúvidas aqui. E vocês, cada um de vocês vai receber uma cópia desse documento. É só preencher que eu tenho como te responder a partir do vídeo mesmo. Não precisa você colocar a pergunta no mural para todo mundo ver. Tá ok? Mas eu preciso de um tempinho para desenvolver isso. Mas logo, logo aparece. Atividade 2, estimando raiz quadrada. O que significa isso? Você já escreveu os 10 números quadrados perfeitos, que são o 0 ao quadrado igual a 0, o 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25. Quem tiver na dúvida pode fazer até a calculadora se quiser, tá? 6 ao quadrado é 36, 7 ao quadrado é 49, 8 ao quadrado é 64, 9 ao quadrado é 81 e 10 ao quadrado é igual a 100. Agora, e para extrair a raiz quadrada daí? Lembrando que a gente está começando agora com o número inteiro, mas a gente vai passar para as fracionárias daqui a pouco. Primeiro de tudo, como extrair a raiz quadrada? O que é a raiz quadrada? Quando a gente faz a potenciação, a gente sabe que um número, quando ele é elevado ao quadrado, na verdade é ele multiplicado por eles mesmos, certo? Então, o que fazemos? Raiz quadrada tem este símbolo aqui. Então, a raiz quadrada de 100, ele quer saber qual número vezes ele mesmo que dá 100. A gente sabe que é 10. Nós vamos fazer o 100 porque eu vou começar do valor maior e vocês vão fazer o resto. Uma dica para calcular a raiz quadrada é... Lembra disso? A gente chegou a fazer antes de sairmos. Deu até uma certa polêmica esse exercício na sala, mas paciência. A gente começa dividindo por 2, ou seja, 100
dividido por 2, nós sabemos que dá 50, que dividido por 2 dá 25. 25 não dá para dividir por 2 e nem por 3. A gente faz essa decomposição sempre em fatores primos. Não se esqueçam disso jamais. 5 dividido por 5 deu 1. Como é raiz quadrada, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os pares de fatores iguais. Porque se fosse raiz cúbica, seriam 3. Tá? Então aqui, ó, quais são esses fatores que aparecem aqui? 2 e o 5. A gente pega o quê? Multiplica esses valores que ficaram. 2 vezes 5, 10. E vocês vão fazer isso com todos os outros números que ficaram pelo caminho. Tá bom? Então vamos em frente. Olha aqui, ó. Estava demorando raízes não exatas. O que significa isso? As raízes que a gente fez são todos quadrados perfeitos. O que significa isso? Todos eles têm raízes quadradas exatas. Então, mas sabemos que nem todo número é um quadrado perfeito que não tem raiz exata. Ou seja, se a gente pegar lá o 6 como exemplo, o 6 está entre os quadrados perfeitos 4 e 9. Então, esta anotação aqui é a anotação de intervalo. Como a gente lê isso? Que o 4 ele é menor que 6 e maior que 9. Por uma questão de resolução e visualização, a gente começa a leitura por este aqui. Como? A gente diz que o 6 ele é maior que 4 e menor que 9. Pelos símbolos a gente tem essa noção. Tá? Então aqui a gente sabe que está vendo aqui que o 4 é menor que 6. Consequentemente, o 6 é maior que 4. Tá? Ou seja, o que a gente sabe mais? O 4, a raiz quadrada do 4, a gente sabe, né, que é 2. E a raiz quadrada do 9 é igual a 3. Então, a raiz quadrada do 6 está aí nesse meio aí. Tá? Que meio? Entre 2 e 3. Como a gente faz? Aqui, ó, tá lá embaixo, aqui está te dando a opção, ó. Para estimar a raiz quadrada não exata, podemos fazer 2.1 elevado ao quadrado. Como seria isso? 2.1 vezes 2.1, tá vendo? E vai fazer a multiplicação normalmente, como vocês estão habituados a fazer. Tá vendo? 1, 4, 4. Quantas casas nós temos com vírgula? 2, então nós temos 4,41. E assim para todos os demais. Então veja que o número está 2,4 elevado ao quadrado é 5,76. 2,5 elevado ao quadrado, 6,25. Ou seja, a raiz quadrada de 6 é um número aproximadamente igual a 2,42, por exemplo. Mas aqui a gente está estimando, tá? Por isso, esses detalhes aí no exercício. Por que é importante fazer isso? Pelo simples fato de poder ganhar tempo, tá? Nada além disso. E aqui temos brinquedinhos para vocês, Raiz quadrada de 28, raiz quadrada de 63, a de 28 eu vou fazer com vocês, tá? Como a gente vai fazer isso? Primeiro de tudo, a gente pega os valores mais próximos, quadrados perfeitos mais próximos, que seria a raiz de 25, que é 5, e a raiz de 36, que é 6. Ou seja, a raiz de 28 está nesse meio aí, certo? Primeiro de tudo, sendo 25 o quadrado perfeito mais próximo e 36 o que vem logo após, 28 está mais perto do 5 ou mais perto do 6? Mais perto do 5, então deve ser alguma coisa menor que 5,5. Como a gente fazer essa estimativa? Simplesmente pegando aqui, 5,1 elevado ao quadrado vai dar quanto? 5,1 elevado ao quadrado vai dar 26,01. 5,2 elevado ao quadrado, por que dos parênteses? Porque é um número decimal,
para melhorar a representação para a gente. 5,2 ao quadrado dá 27,04. Eu estou fazendo isso na calculadora, tá, gente? Só para avisar vocês que vocês também podem fazer nesse caso para estimar, tá bom? Principalmente em tempos de aprendizado. 5,3 ao quadrado dá 28,09. Ou seja, a raiz quadrada de 28 é um número aproximado que está entre o 5,2 e o 5,3. Como o 5,2 é 27,04 e o 5,3 é 28,09, o número está muito mais perto de 5,3 do que de 5,2, certo? Então a gente pode muito bem chutar que a raiz quadrada de 28 é aproximadamente igual, esse símbolo de igual com o tio em cima, aproximadamente igual a 5,29. Tá ok? Gente, deu para entender esse raciocínio? Deixa eu contar um segredinho para vocês. Não tem segredo nenhum para fazer esse tipo de conta. Só exercício, só desenvolver, tá bom? Então, sigamos, está acabando, eu juro que está acabando. A questão dos expoentes fracionários, pessoal, como a gente vai lidar com isso? Aqui, considere a afirmação. Se A é um número positivo e M e N são números naturais diferentes de zero, então eu vou escrever aqui maior para poder ilustrar para vocês a dica que eu quero dar para vocês sobre este tópico, sobre este assunto. A elevado a M sobre N é igual à raiz quadrada de A elevado a M. Isso é uma propriedade da radiciação que chama expoente fracionário. Imaginem um tombo, tá? O que seria esse tombo? A gente pode escrever este expoente fracionário como uma raiz. Então, o que a gente tem aqui? M sobre N. Se isso aqui cair, o que vai acontecer? O N ele fica mais perto e o M vai mais longe. Ou seja, como que a gente vai representar isso aqui? Bom, vocês sabem que eu sou péssimo de desenho. Então, o N fica aqui mais perto e o M cai para onde? Ele cai dentro da raiz. Então, o que nos sobra? Isso aí. Onde este N, ele é também conhecido como índice da raiz e este M é o expoente. Então, nós temos os dois caminhos aqui. Vamos começar primeiro resolvendo este exercício 3 aqui. Eu não vou fazer todos com vocês, mas já dou um indicativo para que vocês continuem, tá bom? Então, vamos lá. 3 elevado a meio vai escrever como radical. O denominador é o índice, então o denominador vai fora da raiz. 3 elevado à primeira. Tem alguma coisa que fazer? Não, porque a raiz de 3 é um número racional. Uma observação importante, a raiz quadrada, normalmente a gente representa dessa forma, sem escrever o 2 aqui, porque fica subentendido que o índice é 2. Que, afinal de contas, se é a raiz, teremos o mínimo é 2, tá? Outra dica importante, nunca teremos uma raiz negativa. Se de repente o expoente for uma fração, o sinal de negativo vai junto com o numerador, tá? Ele é expoente negativo, ok? Índice negativo nunca. Atividade 3, potências e raízes. Esse exercício eu vou fazer com vocês para que vocês vejam que apesar do tamanho do enunciado, ele não tem absolutamente nada demais. Claro que vocês precisam ter em mente medida diária. Por que eu sei que tem que ter em mente medida diária? Porque aqui, metros quadrados e metros quadrados. O que significa isso? Metros quadrados é uma unidade de medida diária. Então vamos lá. Carlos ligou ao zelador do seu prédio para saber as medidas do quarto principal, a fim de comprar piso para a reforma. O zelador informou que na última reforma compraram 17 metros quadrados de piso e havia sobrado 1 metro quadrado. Ficou sabendo também que a medida da largura e do comprimento do quarto eram iguais.
Com essas informações, será possível Carlos encontrar as medidas do quarto principal? Quais foram as medidas encontradas por Carlos? Faça a representação geométrica do quarto principal. Dicas importantes aí antes de sair fazendo conta. Informações-chave. O que o exercício nos disse? Que compraram 17 metros quadrados para a reforma do piso e sobrou 1 metro. O que significa isso? Que o piso tem 16 metros quadrados, certo? Outra dica importante, a medida da largura e do comprimento do quarto eram iguais. Logo, nós temos um quadrado. Isso aqui é um retângulo, mas tudo bem, pessoal. Nós temos um quadrado aí. O que significa isso? Quadrado, as duas medidas são iguais. Isso significa que aqui dentro nós temos uma área de 16 metros quadrados. Consequentemente, nós temos uma parede de quanto? Quais foram as medidas encontradas por Carlos? A raiz quadrada de 16, 4 metros, ou seja, as medidas encontradas por Carlos foram 4 metros. Ok? Muito bom. Vamos aplicar propriedades aqui também na atividade 3.2. Isso é legal, hein? Porque envolve simplificação. Veja, o professor decidiu apresentar um desafio sobre potência e radical aos estudantes. Foram escolhidos 2 participantes para participarem. Então, pessoal, antes da gente sair fazendo conta, dá uma olhada aí nessa situação, vê se a gente consegue identificar alguma coisa que nos permita fazer cálculos mais simples. Ou seja, quais são os valores que a gente tem? 125 elevado a 2 sextos. E o outro radical, que foi a outra medida objetiva, 20 elevado a 12. Como podemos lidar com essa situação? Pense um pouquinho no seguinte, quando a gente tem lá 5 elevado ao 125 elevado a 2 sextos, a gente pode escrever isso de que forma? Como um radical para facilitar a nossa vida, não pode? Como ficaria? Isso aqui escrito como um radical, lembra do tombo? O 6 vira índice e o restante cai lá dentro. 125 elevado ao quadrado. Então, podemos escrever este 125 de outra forma? Podemos. Vamos facilitar os cálculos aqui. 6. Aqui dentro, 125 elevado ao quadrado não é a mesma coisa que 125 vezes 125? É, né? Vamos fazer uma outra observação aqui no cantinho aqui, porque existe uma forma mais simples de escrever este valor? Existe. A gente pode simplificar esse 125 aí. Simplificar como? A gente pode representar ele como uma potência de base 5, por exemplo. Base 5 será, talvez? Vamos ver. Como a gente faz mesmo para decompor o número? 125, olha só aqui, ó. 125 a gente não pode dividir por 2, não dá para dividir por 3. Por que não dá para dividir por 3? Se você fizer a soma aqui, ó, 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. 8 não é divisível por 3, então aqui a gente começa dividindo por 5. Como a gente sabe disso? Vocês fizeram uma pesquisa de critérios de divisibilidade. Vocês devem ter visto que um número, para ser divisível por 5, ele só pode terminar em 0 ou 5. Basta isso. Então, 125 dividido por 5, essa conta vocês fazem aí, mas dá 25. Dividido por 5 é 5, que dividido por 5 dá 1. O que tiramos de conclusão daqui? 125 é a mesma coisa que 5 elevado à terceira. Certo? Muito bom. O que pensar nisso? Nós temos aqui a raiz de. Ao invés de escrever 125, escrevemos 5 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao cubo. O que fazemos agora, pessoal? Tá ficando difícil, não tá? Tá nada. É só vocês pensarem no seguinte. Como fazemos agora? Basta pegarmos aqui. Vamos escrever aqui em cima para simplificar a nossa visualização. Raiz sexta de
5 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao cubo. Lembra que a gente acabou de fazer sobre potenciação de mesma base, entre multiplicação entre potências de mesma base? A gente tem aqui a raiz quadrada de quanto? 5. O que acontece com os expoentes? 3 mais 3? 6. Gente, lembrando, se não estiver entendendo, dá um pause e volta uns 10, 15 segundos no vídeo e assiste de novo essa parte. E acompanhe com as suas anotações. O que significa isso que a gente achou aqui? Ó? A raiz sexta de 5 elevado à sexta. Lembra o que a gente fez lá no começo? Que a gente pegou aquele 125 elevado a 2 sextos e escreveu como radical? Vamos fazer o contrário. Dá 5 elevado a quanto? Lembra, o radical no denominador, o expoente no numerador. Gente, 6 dividido por 6 dá quanto mesmo? 6 dividido por 6 dá 1, pessoal. Então, aqui dá 5 elevado à primeira, que é igual a 5. Ó. Então, para o primeiro estudante, foi solucionado o desafio. Então, vamos ver. E agora, com o segundo estudante, como ele fez? Uma sugestão que eu tenho de resolução para vocês é fazermos o quê? Usar as propriedades da potenciação que a gente já conhece. Que propriedades? Vamos pegar esse 20 aí e escrever como uma potência fracionária. Por quê? O que nós teríamos aí? Ó, seria a raiz sexta de quanto? 20 elevado a 12. Se a gente escrever isso como uma potência, um expoente fracionário, o que vai acontecer? Qual é o denominador? É o índice, então, 6 e a potência é 12. Olha, 12 dividido por 6 a gente sabe quanto que é. Então, vai ser 20 elevado a quanto? 12 dividido por 6, 2. Que é a mesma coisa que 20 vezes 20, que é 400, pessoal. Olha só que beleza. O que significa isso? O desafio foi acertado pelos dois estudantes, no caso, você mesmo. Eu fiz aqui para você, claro, mas eu quero que você entenda o raciocínio. Uma sugestão agora. Pega esses exercícios para fazer, faz de novo, depois você assiste o vídeo e compara as respostas. Assim você pode ver onde você errou. Estou procurando ser bem detalhista. Então só faça com calma. Tá ok? E por último, e não menos importante, ao analisar a igualdade entre uma radiciação e uma potenciação, um estudante conclui que a raiz cúbica de 2 elevado à sexta, a raiz cúbica de 2 elevado à sexta é igual a 2 ao quadrado. Como a gente pode saber disso? É só a gente pegar e escrever esta primeira raiz. Isso é uma análise, tá? Então, a gente faz o quê? Escreve. Qual é o expoente? 6. E o índice? 2. Será que isso é igual a 2 ao quadrado? 6 dividido por 3. Ou seja, quem tinha razão? O colega que concluiu isso aqui, ó. Aquele cara que disse que raiz cúbica de 2 elevado à sexta é igual a 2 elevado ao quadrado. Tá ok? Pessoal, essas foram as explicações referentes à situação de aprendizagem 1. Espero que vocês façam e tenham feito os exercícios que ficaram no meio do caminho desse vídeo. Tá? Que não deixem de perguntar as dúvidas que eventualmente surgirem, tá bom? Até o próximo vídeo, até a nossa próxima aula. Bons estudos!